Desequilíbrio do federalismo fiscal. Origem da crise econômica dos estados. Olha, há mais de 15 anos que obras são escritas justamente denunciando isso, justamente denunciando a crise do federalismo fiscal brasileiro, dizendo-se que não há receita suficiente para os estados honrarem as obrigações que têm hoje. E se acredita que esse problema, hoje, ele sendo resolvido, ele pode, inclusive, alavancar não só os estados de suas crises, mas como também os entes da União e dos municípios nesse mesmo contexto. Nas receitas do Estado brasileiro, nós temos receitas que são compartilhadas com os estados e receitas que não são compartilhadas com os estados. No caso dos impostos, eles são compartilhados com os estados e também com os municípios. Mas as contribuições sociais, por exemplo, elas não são compartilhadas com os estados e municípios. O que aconteceu ao longo dos anos foi que, quando a União precisou de dinheiro, ela aumentou contribuições sociais, ela aumentou receitas que não são compartilhadas com os estados. Entre 1952 e 64, a divisão média de receitas da União, dos estados e dos municípios era 48% para a União, 42% para os estados e 10% para os municípios. Já no período entre 89 e 2010, essa divisão passou a ser de 60% para a União, 25% para os estados e 15% para os municípios. O que aconteceu foi que o crescimento das despesas ela não foi proporcional a um aumento de receitas. Então, veja a saúde, por exemplo. Entre 2000 e 2008, a União teve uma queda de 5%, né, nos seus gastos com saúde nesse período. Os estados tiveram um aumento de 17% no mesmo período. Então, os estados tiveram, por um lado, um aumento de responsabilidades e, por outro, não tiveram um crescimento consentâneo de receitas. O que se discute tecnicamente é os estados precisam participar dessas receitas não compartilhadas. Toda a reforma tributária proposta nos últimos anos, inclusive essa reforma tributária que está se discutindo agora, ela prevê esse compartilhamento. Já houve, inclusive, algumas PECs discutindo esse compartilhamento. Elas não prosperaram por questões diversas da legitimidade que os estados têm de exigir esse dinheiro, essa verba, essa receita. Então, a ideia do secretário de Fazenda é justamente pegar essa iniciativa e encontrar um consenso para que essa proposta possa prosperar. Federalismo fiscal e a previdência social. O sintoma mais visível hoje para os estados é a questão da previdência social. Mas não, os estados têm tirado dinheiro de seu caixa para poder cobrir mensalmente, né, os valores da previdência social que as receitas não têm sido suficientes para cobrir. A previdência é um assunto que demanda administração, como qualquer assunto público demanda administração. Mas ela é muito mais hoje um sintoma da crise federativa do que um problema autônomo. Ela é uma derivação do problema federativo. Então, a ideia dos secretários é combinar, né, uma participação nas contribuições sociais com esse sintoma, sem desprezar esse sintoma da crise previdenciária. Em 2015, o déficit da Previdência dos estados era 76 bilhões. Né? Em 2015 também, a União teve receitas, né, de 400 bilhões de reais. Então, 17,5% dessas contribuições dá 70 bilhões, dá mais ou menos o valor da crise previdenciária, o valor do sintoma previdenciário que os estados estão passando agora. A ideia era se criar um fundo federativo de previdência estadual e, assim, corrigir o federalismo brasileiro, resolvendo a questão previdenciária. Criação do Fundo Federativo, uma das propostas dos estados. Na visão do secretário de Fazenda, isso pode ser feito criando o Fundo Federativo de Previdência Estadual. Esse fundo teria o tamanho de 17,5% das contribuições sociais PIS, COFINS e da contribuição social sobre o lucro líquido. Esse valor dá 70 bilhões. Então, esse valor é praticamente do mesmo tamanho do déficit das previdências estaduais em 2015. Isso permitiria que a maioria dos estados brasileiros já tivesse dinheiro suficiente, inclusive para poder voltar a investir com
recursos próprios, que hoje os estados só têm investido por meio de financiamento. A ideia era criar um fundo federativo e também um fundo solidário de recuperação das previdências estaduais. Por que isso? Porque porque o tamanho da crise previdenciária dos estados ele é diferente. Tem estados que estão com um déficit maior e outros estados estão com um déficit menor. Porque os efeitos do defeito do federalismo brasileiro, ele teve repercussões diferentes em estados diferentes. Então, a ideia era o seguinte, que, inicialmente, um estado receberia um percentual do fundo federativo, né, e se esse percentual se o valor fosse maior do que o déficit previdenciário dele, o valor que superasse isso fosse para o caixa de um outro fundo, um fundo solidário de recuperação de previdências estaduais, onde ele seria redistribuído entre aqueles estados que não conseguiram saldar com a primeira divisão. Estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, eles não recuperariam imediatamente, né, o seu tesouro com a primeira distribuição, com a distribuição do Fundo Federativo. Então, numa segunda redistribuição, eles praticamente zerariam o seu déficit previdenciário, que é quando você distribui proporcionalmente ao déficit que restar o Fundo Solidário de Previdência Estadual. Essa proposta nasce no Concefaz, no Comitê de Secretários de Fazenda dos Estados, mas foi apresentada aos secretários de Planejamento e recebeu o endosso também desse colegiado. Então, hoje, é uma proposta que é apoiada pelos secretários de Fazenda e de Planejamento do Brasil. Critérios para a distribuição do Fundo Federativo. A distribuição do Fundo Federativo ela se faria por um critério de 75% pela população e de 25% pelo inverso da renda per capita de cada estado. Então, ele teria um caráter, em primeiro lugar, proporcional ao tamanho mesmo, né, de cada economia de cada estado e teria um caráter também de redistribuição de renda, de redução de desigualdades, que hoje é extremamente recomendado para a recuperação econômica. Quando essa proposta, na forma da PEC 1707, né, pelo senador Francisco Dornelles, né, foi encampada, ela terminou não prosperando, porque o critério de divisão dela é pelo FPE. Então, sendo repartido pelo FPE, o critério de divisão fica unicamente com questões de desigualdade regional, né? E agora, nessa proposta nova, esse critério ele é o mais eficiente para atender à atual crise dos estados brasileiros. Primeiro, porque ele é predominantemente equânime com todos os estados, na medida que dá a proporção à população. Segundo, que ele não despreza a redução de desigualdades regionais, na medida que 25% vai ser distribuído pelo inverso da renda per capita. Então, ele fica com uma dupla personalidade, esse fundo, né, que vai permitir a recuperação por inteiro do país. Haverá criação de impostos? A União perde com essa proposta? A proposta dos secretários, ela não compreende criação de imposto. Mas, em momentos de crise, é preciso haver a revisão de certas renúncias, porque sem sacrifício a gente não consegue sair da crise. Os estados, no ano de 2016, fizeram revisão de renúncias. O momento agora é da União também fazer essas revisões. Com a revisão de renúncias que está no bojo da proposta, a União nem perde nem ganha com esse Fundo Federativo. A ideia é que a União revise renúncia que fez nas próprias contribuições sociais. A ideia é que a União revise uma renúncia que fez do imposto de renda sobre lucros e dividendos, né, que foi extinto em 1995, e hoje só o Brasil e a Estônia é que não tem esse tributo, um tributo recomendado pelo Conselho Federal de Economia, pela maioria dos estudiosos, né, da área tributária, e pela maioria dos governadores também. 17 governadores entregaram uma carta, né, ao presidente ano passado, pedindo a reinstauração, né, desse tributo, porque ele tem um caráter progressivo. E a carga tributária brasileira tem um caráter regressivo. Então, isso combateria também a regressividade da carga tributária brasileira. Fundo Federativo. Uma proposta que busca o equilíbrio. Essa proposta, ela procura equilibrar a distribuição de receitas entre quem efetua gastos, que são a União, os estados e os municípios. Os estados hoje têm mais despesas do que receitas para honrar essas despesas. Então, esse equilíbrio, ele vai possibilitar, né, ao Brasil
recuperar-se da crise por meio da recuperação da crise dos estados. Porque a crise dos estados hoje, ela termina deteriorando a União e os municípios também. Então, a recuperação dos estados, ela deve derivar por uma recuperação da União e dos municípios conjuntamente. Ela é uma oportunidade real de recuperação a curto prazo da crise econômica.